Não é sobre o negócio, não é sobre material, é sobre gente. É o que nós somos. Isso é o que nós somos desde o começo. Então, desde que surgiu a parceria, né, entre eu e o Pedro lá atrás, isso sempre foi assim. Então, não foi algo que nós sentamos e planejamos. Nós vamos criar uma empresa que o foco principal vai ser nas pessoas. Surgiu naturalmente, dividindo em duas partes. Então, os clientes, que são pessoas, né, lógico, é o nosso foco, mas também os colaboradores, né, os parceiros, então as pessoas de forma geral. Eu tenho a experiência dos dois lados, né, de ser o empresário, de ser aquele que contrata pessoas e de ser o contratado. E principalmente numa experiência que eu tive, né, numa empresa, essa empresa ela tratava os colaboradores de uma forma totalmente oposta do que eu, né, sempre imaginei que fosse o correto, e é a forma que a gente procura aplicar aqui no Moni. Não existe uma fórmula mágica para o sucesso, não tem uma fórmula, sabe? Não tem algo que você fala assim, isso aqui você faz que vai dar certo. Só que tem uma receita básica. E a gente aplicou essa receita básica. Então, um dos critérios, quando eu comecei a conversar com ele e entender ele, a visão dele de profissional, foi entender que ele tinha a semente. Ele tinha os conceitos básicos para a gente ter sucesso no empreendimento. Em qualquer receita, assim, é básico. É você se desempenhar, é você se comprometer com você mesmo, você se preocupar com o seu próprio desenvolvimento, com aquilo que você é, com aquilo que você sabe, com aquilo que você se desenvolve, se comprometer com as pessoas que você contrata para você, com seus funcionários, e se comprometer com o cliente. É básico. Então, se você se compromete com você, se compromete com a sua equipe, se compromete com o resultado, se compromete com o cliente, o seu funcionário, o seu colaborador, ele vai também se comprometer com você e se comprometer com o seu cliente. Nós começamos lá, né, como duas pessoas, né, eu e o Pedro, e aí foi aumentando, hoje nós estamos com 80. Então, a dificuldade da gente conseguir manter a nossa essência, a nossa cultura com 80 pessoas e a gente aumentando, contratando, é muito maior. Então, tudo isso que a gente está fazendo também, não só para a gente ter um produto ainda melhor, mas também para a gente ter uma empresa ainda melhor aqui para os próprios colaboradores. Então, apesar de todo o movimento de mudança que hoje acontece, é muito claro que a nossa essência ela deve ser preservada e isso acontece. Então, o que nos originou, aquilo que nos fez crescer, permanece e permanecerá, apesar das mudanças, das inovações tecnológicas que estão acontecendo na nossa história. A nossa essência, ela é firme, ela é forte. O contato com a pessoa, o lado humano da empresa, ele se mantém, mas sim nós temos algumas atitudes diferentes que são as atitudes que eu acredito que vai fazer a gente crescer ainda mais. Tem já a ver com cada pessoa que está aqui que ama ser assim. Eu sinto isso. As pessoas não só gostam de trabalhar aqui porque aqui é assim, elas gostam delas serem assim. E, portanto, está no meio de que elas gostam de estar. Isso é uma coisa que não tem como você perder. A gente teria que assim, se perder demais em nós mesmos, né? É o companheirismo, o profissionalismo, a alegria que a gente tem de trabalhar na empresa, a disposição de você levantar de manhã e falar assim, nossa, vou trabalhar, né? Isso é muito importante para mim, né? É algo assim que a gente passa a maior parte do tempo com a empresa e os amigos, né, que a gente construiu aqui, o relacionamento, o companheirismo que a gente tem no dia a dia, as brincadeiras que a gente faz aqui, é muito importante, isso é muito sadio. Então isso é algo que a gente carrega desde o início, né, funcionário 1 até hoje com 70 e poucos funcionários. Isso me motiva bastante. Isso é algo que não mudou na empresa. Na Moni eu consegui ver um ambiente mais corporativo, assim, mais humanizado, onde realmente as pessoas ali não estão competindo a todo tempo e elas ficam felizes em ver você brilhando, porque em algum momento todo mundo vai ter o seu momento, vai ter a sua possibilidade de evoluir,
e todo mundo é visto. E o Moni, a gente tem sempre aquela certeza, né? Passei pelo suporte, né? Onde o Rodrigo é o gerente, que tudo que está fazendo está sendo visto e você vai ser lembrado de alguma forma. Falar sobre a Moni é como falar sobre a minha casa. Aqui dentro vai muito além de uma empresa, muito além de colaboradores, né? A gente, de fato, parece uma família, então as pessoas são muito próximas, o carinho entre as pessoas, o cuidado, a preocupação, né? Isso tanto pelo lado da empresa quanto pelo lado dos colaboradores, né? Existe, é muito grande aqui dentro. Quando eu comecei no Moni, assim, o que mais chamou a atenção era um ambiente assim, bem acolhedor. Então o pessoal sempre se ajudando, até o suporte, né? Então o suporte ele é como se a gente fosse um único cérebro, né? Então aquele compartilhamento de informação, então isso foi criando muito forte em mim, de sempre estar compartilhando e ajudando todo mundo. Desde o primeiro momento, eu me senti muito à vontade para ser quem eu sou, da forma que eu sou e sem precisar me esconder, sem precisar eu criar um Felipe que não era o Felipe certo, sem me esconder de forma alguma. Eu não perdi até hoje esse senso de que eu tô aqui dentro sozinho. Eu sei que eu não tô sozinho, eu sei que as pessoas vão me ajudar, que desde o começo eu olhar para o lado, eu não preciso nem pedir ou implorar para isso acontecer. A nossa essência é de respeitar profundamente as pessoas, manter a cultura de um jeito muito forte, a conexão entre as pessoas, o relacionamento, isso se mantém. Calor humano, cuidado, um carinho mesmo com as pessoas. Então isso me marcou bastante desde que eu entrei aqui. O que me surpreendeu de início foi o ambiente. Você se sente assim mais à vontade, não no sentido de fazer as coisas de qualquer jeito nem nada, mas você se sente bem dentro do ambiente, da forma que as pessoas tratam umas às outras ou da forma que a empresa te trata também. A Moni, ela está sempre ao seu lado. Então, isso é muito forte porque a gente está sempre antenado com as necessidades, com as demandas dos nossos clientes, justamente para ser um porto seguro na parte de segurança eletrônica. A gente quer realmente entender e apoiar e entregar tudo aquilo que eles precisam para garantir a segurança dos clientes deles. É que não há rivalidade entre setores da empresa, né? É como se fosse uma coisa só, um setor só, né? Um colabora com o outro, não tem questionamento de ego, porque você não é do meu setor, o que você está dando ideia? Não, pelo contrário, são bem receptivos e nós também somos, né? Receptivos com a ideia de qualquer pessoa. Olha, você está fazendo errado, cara, obrigado por você me avisar. Eu vejo que o nosso desenvolvimento, o nosso produto, a nossa essência, o respeito que a gente tem pelas pessoas, né? Que é algo muito forte, né? Muito latente. Ela se reflete no produto e o produto leva essa nossa visão para quem está lá na ponta, ter essa sensação de que, cara, tem alguém olhando por mim. A forma como a gente trabalha, talvez ela desponta de qualquer outra empresa que está no mesmo segmento que a gente. No aspecto humano, no aspecto pessoa. A pessoa que está aqui dentro, ela é uma pessoa diferente, ela é tratada diferente. Mas a gente faz, talvez, se entender nas ações. As ações do nosso dia a dia, as ações do nosso trabalho, elas refletem isso e isso não é numérico. O cara não vai falar assim, ele não vai contabilizar quantas vezes ele ligou para mim ou quantas vezes eu falei com ele, quantas vezes ele teve seu problema resolvido. Ele sabe, depois de um tempo, que as coisas acontecem. Eu vejo o Moni como um ponto de confiança do nosso cliente, né? Então ele precisa atender o cliente final dele, né? Transmitir segurança para o cliente dele, e ele usa o nosso sistema para ter essa segurança, para ter confiança em chegar no cliente dele e transmitir que, olha, eu vou te atender 24 horas por dia a parte de segurança da sua empresa, e tranquilo porque tem um software que está proporcionando isso para ele.
Então, isso sintetizando, eu acredito que transmite muita segurança, tanto para o nosso cliente quanto para o usuário final. Eu nunca vi, nunca senti, então vamos lá, nunca senti alguém que se preocupasse tanto de maneira genuína com o produto segurança eletrônica. Eu acho que esse é um dos grandes pontos, é se preocupar genuinamente, eu gosto dessa palavra, assim, genuinamente com o mercado segurança eletrônica. E aí é o que acontece, o que é o mercado segurança eletrônica? É a segurança das pessoas, entendeu? É levar até uma empresa, que é o nosso cliente, que é uma pessoa, como ele pode atender da melhor forma possível o cliente final dele, que também são pessoas. As pessoas se confundem de patrimônio. O maior patrimônio que a gente cuida é pessoa. E a gente vive num país em que, infelizmente, a segurança pública não é tão confiável, né? Inclusive um item que em pesquisas as pessoas colocam aí como o primeiro ou segundo ponto mais preocupante. Então não é algo só meu, né? É algo geral do país. E eu vejo, né, a Moni Software e, obviamente, outras empresas, né, desse segmento como essenciais para ajudar, né, o país nessa questão que é da segurança, né? Então é uma forma do setor privado da gente estar contribuindo para melhorar a vida das pessoas, tornando a vida delas mais segura. Hoje é tão difícil para o brasileiro conquistar as suas coisas, né? É muito sofrido da gente trabalhar, conquistar as nossas coisas, conquistar um televisor, um celular e de repente isso ser levado. Então assim, o Moni traz, eu sinto isso, que a gente traz segurança para as pessoas. A gente não está só oferecendo o serviço de atendimento de sistema, não, nós estamos trazendo a segurança, a melhoria da segurança para as pessoas, né? Para quem realmente precisa. Sobre as pessoas, o nosso foco, a nossa essência, a nossa cultura de valorizar as pessoas, depois de muito tempo veio uma ideia, que aliás foi uma ideia muito boa, né? Do nosso slogan, que é sempre ao seu lado. Então isso foi algo interessante porque nunca foi criado esse slogan, né? Ele não foi inventado, ele foi uma forma de simplificar numa frase, com algumas palavras, o que a gente sempre foi desde o início. Será que a gente vai perder isso em algum momento? Será que a gente não vai conseguir preservar esses valores que são tão incríveis? Porque não é um valor só, eu quero atender meu cliente, meu foco está no cliente. Não é isso, cara. É aquela questão de você sentir que o foco está em nós. E quem faz parte desse nós? Todas as pessoas, inclusive os clientes. Não são eles e não somos nós. Somos nós, incluindo os clientes. E a gente não tem só esse relacionamento só com o cliente, inclusive, né? A gente tem esse relacionamento com os fornecedores também, né? Durante muito tempo, teve algumas pessoas que indicaram a Moni, indicaram bastante, foram extremamente importantes para a gente lá no começo. Eu falei, cara, você não quer receber alguma coisa, não quer receber uma comissão? Cara, você me indica tanto, eu fecho tantos negócios. Eu falei, cara, é um prazer indicar vocês, é um prazer. Porque da forma como vocês atendem os nossos clientes, cara, é uma coisa tão fantástica. Os clientes, eles se desenvolvem, eles crescem, eles compram mais, porque geralmente eram distribuidores, né? Ou fabricantes. Então eles compram mais da gente e são gratos por eu ter indicado. Então, assim, só de você atender, né? Só da sua empresa atender o cliente da forma como vocês atendem, já é uma recompensa muito grande. É sobre gente, porque são pessoas que vão interagir entre elas, são pessoas que vão desenvolver a tecnologia para formar um software totalmente web e desenvolver cada vez mais aí dentro do mercado. São pessoas que vão atender os nossos clientes e passar segurança, então tudo se resume a pessoas mesmo. Não é sobre o negócio, não é sobre material, é sobre gente. Carinho, respeito e acolhimento.